Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui nos encontramos, pedindo licença aos companheiros com o programa Espírita Amor e Caridade. Assim, todos aqueles que acompanham o nosso programa, aqui trazemos o estudo do Evangelho de Jesus à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação. E para os comentários, sempre dos textos, das passagens evangélicas, que aqui trazemos nossa querida Marilza, professora, nossa querida Maria Antônia, igualmente professora. E estudiosas, como todos nós somos, né? Do Evangelho de Jesus. Porque a cada leitura que fazemos, a cada página, a cada passagem que debruçamos, estudando e procurando entender e compreender o significado real, verdadeiro daquilo que Jesus quis nos dizer, nós vamos nos enriquecendo e fortalecendo a nossa fé igualmente. E assim, para darmos início ao estudo de hoje, antes, como sempre, lemos uma página desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. A mensagem hoje é a número 143. Não desanime, não pare no primeiro degrau da ascensão. Se a dúvida o assaltar, se a tristeza bater à sua porta, se a calúnia o ferir, erga a sua cabeça corajosamente e contemple o céu iluminado e tranquilo. Embora recoberto de nuvens, você sabe que elas passarão e o céu voltará a brilhar. Siga em frente, que todas as nuvens da existência também hão de passar e voltará a brilhar o sol da alegria. Desanimar jamais. Persistir sempre. E é isso que a mensagem hoje lida nos remete à reflexão. Assim, mais uma vez aqui reunidos, convidando a todos, aqueles que estão sintonizados, conectados conosco, a elevar os pensamentos, nossos pensamentos, a Jesus. O meigo Rabi da Galileia, o mestre querido, que nos legou o seu Evangelho, e aqui nos encontramos para estudá-lo, buscando assim, sem os simbolismos, sem as metáforas, o seu real sentido, que naturalmente são ensinamentos libertadores para nós espíritos aqui encarnados. Assim, evocando as bênçãos do Mestre querido, da espiritualidade amiga aqui presente, para que possamos entender e compreender o significado maior da vida e do amor exemplificado por ele, pelo nosso Mestre querido. E assim, com as bênçãos dele, com as bênçãos de Deus, nosso Pai Criador, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que a paz do Cristo, que a paz de Deus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos amigos, telespectadores, companheiros, que nos acompanham, dando seguimento ao estudo do Evangelho, temos aqui um texto
também que as pessoas, às vezes, têm certa dificuldade de entender, né? Bastante dificuldade. O seu verdadeiro sentido. E as pessoas, às vezes, até têm um entendimento realmente equivocado, né? Eu costumo dizer que seria uma dificuldade muito grande a gente entender que Jesus, todo amor, né? Toda mansuetude, todo exemplo de tolerância, né? Enfim, poderia ter uns gestos que muitos entendem equivocadamente, porque se atém muito à letra e não extrai da letra aquilo que Paulo de Tarso nos diz. O quê? A sua essência. O espírito da letra, que é importante a gente ressaltar. Muito bem. Nós sabemos dessa passagem, aliás, a maioria que compulsam a Bíblia, o Evangelho de Jesus, principalmente, conhece, que é aquela passagem dos mercadores expulsos do templo. Já começamos aí, expulsos. Essa palavra já está mal aqui empregando. Vamos. Seria expulsar alguém. É fazer sair do ambiente onde está de forma abrupta. Violentamente. Isso seria expulsar. Pois é. Jesus teria feito isso? Essa questão. Jesus teria feito isso? Muito bem colocado. Então vamos ao texto. Chegaram, pois, a Jerusalém, e, havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que qualquer transportasse móvel algum do templo. Ele, no caso, Jesus, se referindo, os ensinava. Mas Jesus ensinava assim? Outra pergunta. Ele os ensinava, dizendo-lhes, 2 pontos. Porventura, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela um covil de ladrões. O que, ouvindo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque, como todo o povo admirava a sua doutrina, tinham medo dele. Esse é o texto, está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18. E também encontra-se lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 12 e 13. Vou ler apenas um trechinho do comentário do nosso codificador, do Kardec, para a gente passar aí para vocês. Então, Kardec comenta, expulsando os mercadores do templo, Jesus condenava o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que fosse. Importante. Deus não vende as suas bênçãos, nem o seu perdão, nem a entrada do reino dos céus. E por isso, o homem não tem o direito de se fazer pagar, de cobrar por isso. É Kardec, hein? Positivo, né? Incisivo, aqui no seu comentário. Porque o reino dos céus realmente não se compra. Ele é conquistado. Nós sabemos. A cada um de nós. Com seu próprio esforço. Então, primeiramente, nós vamos aqui, né, Marilza? Conforme já a Antônia colocou, essa questão de expulsar, há um paradoxo aqui que precisamos esclarecer. Né? Eu gostaria de ouvi-las, porque jamais, em momento algum, podemos aceitar, admitir que Jesus tenha
se utilizado de violência, de agressividade para ensinar o seu evangelho ou passar um ensinamento, não é isso? É verdade. Em primeiro lugar, nós precisamos desmistificar algumas traduções que os evangelhos sofreram. Aí fala que Jesus derribou e não derrubou. É isso mesmo. Derribar, no grego, significa dar voltas em torno de. Então, quando Jesus vai ao templo, e nós podemos observar que nos trechos dos evangelhos originais não há divisão em capítulos e versículos. É tudo uma escrita literal, continuada. Né? Continuada. E sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima. E a pontuação também, sim, né? que não existia pontuação. Você é professora de português, uma vírgula colocada dá outro sentido completamente. Isso, dá outro sentido. Então, assim, há alguns historiadores que falam que essa passagem se deu em períodos diferentes. Há um período em que Jesus, como todo judeu, vai ao templo fazer orações. E que no entorno do templo havia os vendedores, os mercadores. E Jesus, derriba, quer dizer, passa por em torno das barracas, das mesas e vai dialogar. Porque não podemos perder de vista que a proposta de Jesus era sempre a educação moral do homem. Sim. Não tinha, em toda a passagem de Jesus pela terra, ele só tinha uma preocupação, que era a educação moral, ou seja, colocar no íntimo das pessoas a implantação do reino dos céus, conforme ele anunciava, né? Então, Jesus vai dialogar, que na casa do Pai, quer dizer, num local que era sagrado em toda aquela população, não poderia haver comércio do que quer que seja. Onde as pessoas se reuniam para se dirigir ao Pai. De infinito, né? Aí chamavam de casa do Você vê Pai, que era o sacrifício, vendiam-se pombas. Tudo, na época se tinha esse costume, cordeiros, ovelhas, tudo. Que ofereciam para o sacrifício no templo. Verdade. Isso. E no decorrer também dos séculos, foi substituído, por outros apetrechos, Por outros apetrechos, Mas então nós podemos observar que a grande lição de Jesus, como comenta Kardec, Marilza, é que as coisas santas ou as coisas espirituais não podem ser comercializadas. Aliás, ali também se trocava. A grande lição é essa. Ali também se trocavam moedas gregas e de outras nacionalidades, eles trocavam e havia um percentual para o sacerdote daquela época. Eles recebiam em Jesus, não gostava, era contra. É um percentual. O tempo não é tudo aquilo que era. Comércio na casa do Pai. Isso, eu vou só traduzir bem para os nossos dias. Era uma comissão. Todas aquelas vendas ali, os comerciantes tinham que passar para o templo um certo percentual. Isso. Não era isso? Isso. Por isso a ligação comercial com o divino, com o espiritual. E aí que Jesus... Que Deus não vende as suas graças. E aí assim, Não é isso, Antônia, que você quis? Exatamente, colocação? exatamente. Nós vemos também que Jesus, o exemplo de homem ético e moral, conhecedor das mazelas do coração humano, ele não ia fazer nenhum tipo de agressão. Até porque, ao lado do templo,
funcionava como um quartel general, assim, que abrigava em 600 soldados. E estavam sempre apostos, soldados romanos que tomavam conta de manter a ordem. Se houvesse alguma confusão Alguma no rebelião, templo, alguma coisa. era a oportunidade que eles tinham de prender Jesus. Afinal, essa passagem diz que os fariseus, tantos quanto os saduceus, observavam Jesus Sim. em tudo para que ele caísse em contradição às leis mosaicas. Isso. Para poder acusá-lo, né? Então, de traição. é enfim. lógico que não houve nenhum tumulto no templo. Não houve, porque tudo isso que nós, ao longo do tempo, vamos recordando, não podemos deixar de afirmar que é um show hollywoodiano, né? Poxa, eu ia comentar isso agora. Por quê? Em muitos filmes, cenários que passam essa cena no cinema, né, Maria? Então tem que exaltar, né? A crucificação é em grau máximo, Jesus quebrando tudo em grau máximo. Essa passagem é terrível. Isso é midiático, né? Isso é a encenação de Hollywood nos filmes a respeito de Jesus. E nós vamos mais adiante. Joana de Ângeles, um espírito que já editou várias obras, né, através de Divaldo Pereira Franco, ela nos fala que a dor no bruto é a selvajada e a dor no manso e pacífico é calma e serena. Ora, se Jesus é a calmaria em pessoa e a serenidade, o bom senso, tudo de bons exemplos que uma pessoa veio ensinar, jamais iria colocar para fora o homem velho que ele não tem. Não tem, né? Porque Jesus, conforme nós aprendemos, ele é o guia e modelo. O guia e modelo não tem motivo para errar. Sabe como eu desmonto todas essas interpretações equivocadas, como esse texto, achar que Jesus Quebrou sentou tudo. o pé, derrubou barraca, fez aquele escândalo, enfim. Imaginemos Madre Teresa de Calcutá. Imaginemos Chico Xavier. Não, eu costumo fazer essa comparação. Gandhi, que libertou um povo sem derramar uma gota de sangue. Gente, podemos imaginar a Madre Teresa derrubando, Gritando, esbravejando. O Chico Xavier, E que estão o Martin longe, Luther King, um homem pacificador. longe de ser Entendeu? igual Jesus foi. Eu tô falando, a distância Sim. deles para Jesus é imensa, né? E não praticaram nenhum ato de violência, imagina A maior Jesus. luz que já visitou a Terra. Como pode Jesus, Foi ele Jesus. ser o exemplo, modelo e guia Como de faria todos isso? nós, né? Como Que faria exemplo isso? ele daria lá? Quer dizer, eu falo uma coisa e vou para o templo, quebro tudo? Quer dizer, não tem coerência no Não, que eu falo e no que eu E exercito. quem exortou-nos a oferecer a outra face. Isso. Pois é, aquele que nos Não é diz, verdade, aquele que Antônio? nos diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos, sairia por aí quebrando as coisas, empurrando os animais, enxotando as pessoas. É muita incoerência para com Jesus. não é? É Muita Richard incoerência, Simonetti, que é um grande escritor espírita também, ele diz que esses vendedores, esses mercadores não estavam dentro do templo. Ele também fala a mesma coisa que Marilza explicou, são questões de tradução. Que houve esse equívoco no falar, né, na tradução das palavras. Então ele disse que esses mercadores, os comerciantes, eles estavam no adro, em frente ao adro do templo, que é aquela parte, aquela entrada da frente, e eles colocaram ali as suas mesas para fazerem
todo tipo de venda, de comércio. E como Marilza explicou tão bem, né, Jesus chegou e rodeava isso. É evidente que Jesus não podia compactuar com esse comércio no templo sagrado. Ele mesmo já havia nos ensinado, seja o teu falar, sim, sim, não, não. Ele não diria sim ao comércio, ele naturalmente disse não, mas com moderação e bondade, firmeza, coerência, bondade, harmonicamente. Diz o Richard Simonetti que os vendedores conheciam a superioridade moral de Jesus e tinham meio receio, né, de fazerem coisas erradas, equivocadas. E ao verem Jesus, as mesas estavam... tinha assim uma espécie de um caminho, como se fosse uma passagem que eles fizeram, colocando as mesas e abrindo assim passagem para pessoas passarem. Corredores, né? Corredores. E ao verem Jesus, eles ficaram meio desconcertados e saíram às pressas. E no sair, naturalmente, provavelmente, esbarraram nos animais, esbarraram em algumas mesas que caíram. E as pessoas de longe, ao verem, podem ter equivocadamente achado que Jesus havia derrubado coisa que jamais Jesus faria. Ele que nos ensinou oferecer a outra face, a mansidão, a mansuetude. Não faz parte desse espírito iluminado sair empurrando ninguém, expulsando. Jamais, jamais. Temos que Antônia, analisar e ali isso. também já, meus irmãos e irmãs, os fofoqueiros existem de todos os tempos, em todos os tempos. Com certeza já foram correndo falar lá para os sacerdotes, né, que Jesus estava proibindo, né, de fazer negócio ali, comércio no templo. E, naturalmente, aquilo rendia um bom dinheiro para o templo. Já era motivo... Né? De não quererem Jesus por lá. Jesus por perto. E também ressaltando, lembrando... Que quem conta um conto aumenta um ponto. Sempre, é verdade. Aumentaram, naturalmente. Né? E importante, em outras passagens, Jesus usou de energia. Sim. Olha, quantas vezes, quantas passagens ele chamou a atenção energicamente de Pedro, de Tiago, Mas nunca de aos Filipe, berros. Nem aos empurrões. Com Jamais aos mansidão, empurrões. com Energia amor. moral. Pedro, Energia moral. Pedro, olha como ele fala, Pedro. Embainha a tua espada. Ó, viu? Sempre com amorosidade, com ensinamento. Sim. E é o que ele, naturalmente, nesta passagem, fez. Energicamente, chamou a atenção que não deveriam comercializar aquilo, principalmente em nome de Deus. Que é importante ressaltar. Às vezes, né, Porque Juarez? se faz muitos negócios hoje nos templos... Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que, inclusive, tem um comentário que nós já estamos terminando o nosso primeiro bloco, do Eliseu Rigonati, que ele comenta, bem atual, né, sobre o que se passa em muitos templos religiosos. Que devemos separar, o que Jesus está deixando claro, o que é espiritual das coisas materiais. Não devemos misturar as coisas, não é verdade? Então é importante a gente ficar atento por essa passagem para a gente refletir, não é? E não deixar também ser enganado. É isso que nós vamos ler aqui daqui a pouco no nosso segundo bloco, que agora vamos para o nosso intervalo. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogueira Júnior, 900, na subida do Perpétuo.
conhecer nossa nova loja no Teresópolis Shopping Center, 2º piso. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, meus irmãos, retornando ao nosso programa, então lembrando que Kardec fez um comentário a respeito desse texto, nos dizendo, né, que no caso de Jesus ter falado energicamente, né, vamos dizer assim, com esses mercadores que significam negociantes, tá, na época, neste pátio, né, que você explicou muito bem, não era dentro do templo, mas um pátio, antes, né, em torno né, do templo, né? Jesus, então, o que ele fez? Ele condenou, no caso, o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que fosse. O que significa? Tem muitas situações que a gente sabe. Na verdade, é venda de santinhos, é venda de coisas que se diz religiosa. Porque o material não pode se misturar com o espiritual. Para a gente tomar cuidado, né? Então, pra outro exemplo disso. Outro exemplo disso, muito claro, é quando falaram para Jesus, outra pegadinha, tem várias pegadinhas, viu? Olha que os fariseus, eles aplicavam muitas pegadinhas para Jesus cair, para cair em contradição, não é? E uma dessas foi que quando um fariseu perguntou a Jesus se era lícito pagar o tributo a César, o imposto a César. Você vê, olha interessante. Ao imperador romano. Ao imperador romano. Se ele dissesse que não, ele estaria indo contra os romanos. Isso. Se ele dissesse que sim, estaria contra os judeus, contra o seu povo. Estava entre a cruz e a espada. Muito bem. E Jesus é sábio, né? Então, fez o quê? Pediu, o que é que você tem? Qual é a moeda? Me dá aí. Aí uma era a esfinge, né, do imperador. E ele, então, diz o que vê? A esfinge de César. Pois então, faça o seguinte. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Separou. Olha aí. A mensagem aqui, né? Essa advertência, podemos dizer aqui, para todos nós, é para que separemos o que é do mundo, o que é das coisas materiais, seja material. O que é do Espírito, o que é de Deus, seja separado. E nós vamos acrescentar, Juarez, que as coisas, as bem-aventuranças, as coisas que nós chamamos ser do Espírito, que é imortal, não são negociadas. O que não é negociado? A fé voluntária, não é? Porque a fé imposta, vai chegar um tempo em que a verdade surgirá. E quando a fé é imposta, ela cairá por terra quando a pessoa se apropriar da verdade. É igual quando falamos que erradamente para a criança. Menino, fica quieto, porque senão Deus vai te castigar. Quer dizer, né? Barganha com Deus para que a criança fique quieta. Essa criança vai crescer, vai se apropriar das verdades que a fé vai lhe proporcionar, e quando ela descobre que Deus não castiga ninguém, como que ela vai se sentir, né? Mamãe, papai falaram mentiras para mim. Então, por isso que a fé tem que ser uma construção
de cada um. Como nós Não que pode vi- ser imposta, Exato, como né? nós que viemos de encarnação após encarnação, crescendo nesse aprendizado, porque nós também, no início, a nossa visão era outra, bem equivocada. Nós acreditávamos em coisas que agora nós temos uma outra visão. Talvez no passado, em outras existências, a gente tivesse acreditado que Jesus realmente expulsou os vendilhões do templo. Porque éramos- Mas com o nosso crescimento espiritual, a nossa visão vai intelectual, a nossa visão vai se ampliando e a gente vai indo a fundo na essência do ensinamento de Jesus. O objetivo daquele ensinamento, do que está aí no Evangelho, né, nessa questão, é que não se pode cobrar pelas bênçãos de Deus, que não se pode fazer comércio na casa de fé, nas Até porque, igrejas, né? dentro das religiões. Isso é um aprendizado para nós espíritas, para todas as religiões, para quem quer que seja. Nós precisamos crescer, nos iluminar as nossas consciências, as nossas mentes, entendendo o que foi, afinal, que Jesus disse quando falou isso e as outras coisas todas que falou. Porque senão Jesus teria vindo ao planeta Terra em vão. Jesus teria falado em vão. Ele falou para que nós aprendêssemos, para que a humanidade aprendesse e que isso fosse para sempre, não foi só naquela época. E também, né, os homens de sempre aprendessem. Antônia, as coisas do espíritos, da vida imortal, não tem preço. Pois é. Não tem. As coisas das virtudes que carregamos conosco após essa vida física não se barganha, não se comercializa. O que podemos comercializar aqui? Coisas materiais que vão ficar aqui. Podemos comercializar um lugar do outro lado? Podemos comercializar a tranquilidade do dever cumprido, a serenidade do espírito. Isso não se compra, isso se conquista. Então, as coisas espirituais são conquistadas através da sua mudança de caráter, através das suas atitudes, através do trilhar no bem. É um esforço individual. O bem tem que ser para mim e para todos igualmente. Se o bem é só para mim e para minha família, deixa de ser bem. Se o só me favorece, não é bem, não né? é bom. Tem que favorecer então, a todos. Essas coisas, quer dizer, as virtudes não têm preço. Tudo que, é lógico que sabemos que há doutrinas que comercializam, mas isso é uma forma de, vamos dizer assim, nos levar a um entendimento que não tem um chão sólido. Porque quando eu vou comprar alguma coisa que vai me garantir do outro lado da vida um lugar melhor no céu. Isso não existe, porque a tranquilidade da consciência não é comprada, é conquistada. Né? Vou comprar isso, vou comprar aquilo para me garantir a entrada no reino dos céus. Primeiramente, é que não vamos levar nada que é material. Nada. Começa por aí, não é? Por isso que Jesus nos advertiu, ó, é melhor você procurar se enriquecer espiritualmente, juntar o seu tesouro. Como a gente faz para juntar o tesouro no céu? Se o céu está dentro de nós, são as nossas atitudes no bem. É o trabalho no bem, é as boas obras, gente. Quando Jesus fala... É a escolha correta. É a escolha correta. Aliás, o verdadeiro templo de Deus é dentro de nós, onde nós nos dirigimos a Ele em silêncio e fazemos esta troca, né? Recebemos
essa coisa boa que vem de Deus para nós, né? E Ele nos envia seus emissários, né? E que vem nos intuir, que vem nos inspirar para a nossa conduta. Esse templo é interno. Temos que cultuar Deus dentro de nós, onde não existe barganha, onde não existe verdade é comércio, que, não existe nada. infelizmente ainda, muitos irmãos nossos, de segmentos, de outras vertentes cristãs, entendem de uma maneira bem equivocada esse texto e outros, ao eles colocarem situações, por exemplo, elementos, coisas materiais, com poder de purar ou de purificar o espírito, outras coisas. Não é? Então é por isso que se vendem ainda nos templos, existem os vendedores. Há mais de passados 2.000, mais de 2.000 anos continuam vendendo, fazendo negócios nos templos religiosos. A gente não está aqui para criticar a religião, mas isso é o quê? É um equívoco, é uma interpretação equivocada. Não é por eu possuir qualquer amuleto, tanto é que a doutrina espírita não tem isso. Não tem isso. amuletos. Não tem amuletos, não tem preces decoradas que vai de libertar. Preces pagas, nada disso. Nós sabemos que o que é material. O máximo que pode ocorrer e que ocorre é que o material de uso próprio, nós impregnamos ele com o nosso magnetismo, que é um fluido animalizado, vital. Isso. Todos os nossos objetos, eles estão saturados das nossas energias. Isso é real e provado cientificamente. Sim, assim está a nossa casa. Agora, assim para eles, não é? Com as paredes impregnadas das nossas energias. Tomara que sejam boas, meus amigos, as energias de todos nós em nossas casas. Mas não tem efeito no moral. É isso é isso que Jesus deixou claro nessa passagem. Não é para eu possuir um amuleto, não é por eu ter comprado qualquer coisa num templo, ou aquilo vai me trazer a riqueza, ou vai me afastar das doenças. Não é isso. Quem tiver um pé de coelho, não é isso? Não, mas na igreja tem essas não tem coisas, isso. Não tem pé a gente, do quando era coelho. criança, tinha isso, né? Quem tiver um coelho, um pé de coelho, tadinho dos coelhos. Não é? São Não, mas né? não era de coelho de verdade, não. Era uma coisinha... Então são essas coisas. A gente se acreditava, a gente era criança. Mas às vezes a gente é criança espiritual. E a gente pensa que um amuleto qualquer vai nos livrar, vai nos dar sorte, vai nos livrar disso, daquilo. E nós vamos também tratar daqui a pouco, né, no nosso terceiro bloco, que, primeiro, no terceiro bloco, nós vamos tratar do verdadeiro sacrifício que Jesus espera de cada um de nós. Porque, na realidade, o texto deixa bem claro, ele condenou aquela venda de animais, para fazer o sacrifício e tudo mais. Né? Isso. Nada de sacrificar. Pois é. E também, no mesmo texto, diz que logo em seguida ele começou a doar de si. O amor a curar cegos, coxos, ali no templo. Ali mesmo, naquele ambiente onde as pessoas estavam. E sem cobrança. Dai de graça o que de graça recebeste, ensinando que ali era um templo religioso que não podia se cobrar nada. É o caso da doutrina espírita, que os nossos templos não cobram nada. Os médiuns que atendem, aliás, temos médiuns, né, por esse Brasil afora, que têm a capacidade de cura, que nós chamamos médium de cura. Efeitos de cura, energia de cura. De energia de cura, que na realidade são procurados por milhares de pessoas, muitos são beneficiados, não cobram nada. Essa energia... Exemplo do Chico Xavier. Isso. Ele, como foi o intermediário, o médium, que escreveu, os espíritos escreveram
através dele, também centenas e centenas de obras, que já foi feito um cálculo matemático, que se ele fosse juntar os direitos autorais, olha, como escritor, ele seria um dos mais ricos. E o que ele fez? Nem um tostão para ele. É isso. Só aí. para as obras de caridade. Aliás, você sabe, eu soube outro dia pela FEB que todos os direitos autorais de todas as obras, né, é distribuído para mais de 2.000. Olha que coisa. 2.000 entidades Olha. assistenciais. Agora, diga-se, Asilos, entidades, asilos, orfanatos evangélicos, asilos católicos, as religiões. de Que lindo. todas as religiões espíritas, para Que ver que lindo. isso é o maior exemplo. É a Porque união. é onde a unificação necessidade das se criaturas. encontra, É onde se vai. é aonde se vai, não é isso, Marilza? Então, esse exemplo de Jesus é muito relevante para a gente, sabe? Para a gente não se prender a essas coisas materiais, não é? O importante, você já falou, é a nossa mudança interior, são os nossos valores. E agora, encerrando o nosso segundo bloco, eu prometi, e com certeza as duas irmãs irão comentar a respeito do verdadeiro sacrifício que Jesus espera de todos nós. Então vamos para o intervalo e retornaremos para o nosso terceiro e último bloco. Tempero da Serra Restaurante Self-Service. Funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Queridos amigos, retornando hoje ao nosso estudo, nós deixamos agora para o terceiro e último bloco procurarmos entender, né, o sacrifício mais agradável a Deus e a Jesus, que Jesus deixou bem claro, não é? Que não adianta a gente procurar sacrifícios materiais ou se sacrificar materialmente para conquistar ou buscar a purificação do espírito. Não é esse entendimento. O sacrifício real e verdadeiro é buscar o nosso melhoramento interior. E posso afiançar a vocês que é realmente um esforço muito grande. Porque ainda nós somos dominados pelas paixões inferiores, pelos sentimentos de indiferença, pelo sentimento do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, muitas vezes da avareza, da ganância. Eis o sacrifício que Jesus, no seu Evangelho, nos traz, que devemos buscar, realmente sacrificar. O que significa? É buscar dominar, transformar esses sentimentos inferiores em sentimentos superiores. Eis o sacrifício do entendimento do Evangelho de Jesus. Porque na época os hebreus, né, os judeus, praticavam esse tipo de sacrifício como uma oferenda a Deus, né? A Yahvé ou Javé. Ofereciam os animais. Ofereciam os animais, as pombas, para um tipo de purificação. Não é? Também vamos acrescentar, Juarez, a preguiça. Olha aí. Né?
Isso também não leva a nada, não agrada a Deus ou a espiritualidade, a pessoa viver encostada na outra, né? O autopieguismo, né? Então a pessoa está sempre de mal com a vida, está sempre reclamando, está sempre olhando a sombra e nunca a luz, né? Se achando que não é merecedor de nada. Isso também é um equívoco, né? A tudo que se encontrar a medida correta das coisas. Não podemos viver à sombra do outro, porque isso também não vai levar ao reino dos céus, né? A vida é de luta, é de vencer batalhas internas, não batalha contra o outro, mas os equívocos que trazemos em nós, né? Temos que vencer o homem que é cheio ainda de mazelas que ainda se encontram dentro de nós, né? É o combate aos males, aos vícios, mas o combate por dentro de nós. Combater isso incessantemente, porque foi para isso que viemos ao planeta, para melhorar, para nos evoluir. Porque como a gente estava conversando ainda agora, nós somos repetentes nas reencarnações, várias vezes repetentes. A gente vem, faz uma proposta de melhoria e quando chega aqui é pego pelo laço do egoísmo que está na base de todos os males do homem. Primeiro eu, para mim primeiro, pedaço primeiro é meu, prato mais cheio é meu, se não tem para ninguém, então é para mim. Quer dizer, a pessoa se supervaloriza, né? E aí não valoriza o outro. Então, Jesus espera que a gente combata esse grande inimigo em nós, em suas raízes, né? No nosso interior, transformando esses inimigos em amigos, né? Fazendo o inimigo, que é o egoísmo, se transformar em humildade, em fraternidade. No lugar do egoísmo, a fraternidade, o bem-querer, o querer para o outro aquilo que eu quero para mim. Então, é isso, essa proposta. E essa doação também para o outro. Mas que sacrifício agradável a Deus, aquelas pessoas que vão para as ruas auxiliar aqueles mais necessitados, aqueles que são chamados os moradores de rua, que não têm um agasalho, que não têm um alimento, que as pessoas deixam seus lares e saem em campo levando um agasalho, levando um pratinho de sopa para aquecer do frio. Quer dizer, é um sacrifício agradável a Deus. Agrada a Deus ver que nós estamos preocupados com nós. E também, Antônia, em outra posição, o sacrifício mais agradável é a não violência. Isto também, isto mesmo. A não violência construída dentro dos seres é que constitui o maior dos sacrifícios. Isto mesmo. Porque nós temos, né, por hábito, colocar no outro, sempre no outro, a responsabilidade pelos nossos fracassos, pelas nossas indecisões. Não sou feliz por causa de você, não sou pelas feliz por causa de escolhas ruins, isso, né? Ou então, se não colocamos, ou é o marido, ou é a esposa, ou é no vizinho, ou é no outro. Quando não é nisso, é às vezes numa figura... Até nos familiares mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Muitos a gente às vezes ouve, mas eu sou infeliz, eu sou assim, por causa de fulano, por causa de pai, o pai e a mãe. Se não fosse meu pai, se não fosse minha mãe, isso aí. E aí nós vamos assim, ou então colocamos a culpa num ser, né, que é idealizado justamente pelo equívoco das mentes humanas,
que é um ser diabólico, né? Ele que é o culpado. E na outra, no A outro pessoa fala lado, assim, Marilza, eu não ia fazer, mas o diabo me atentou e eu fiz. A pessoa fala isso, bota a culpa no outro. E também do outro lado colocamos as responsabilidades nas mãos de Deus. Eu sou feliz que Deus também não olha para mim. Não liga Deus pra esqueceu mim, de mim. Não me ouve. Ou se Deus quiser, tudo vai acontecer. Ora, vamos refletir. Deus, o que é? A inteligência suprema dos universos. Essa inteligência, não existe outra maior que ela, né? Então, essa inteligência só criou o que é bom. Se essa inteligência só criou o que é bom, o contrário é criação de quem? De um outro Deus? Então, não podemos colocar na responsabilidade de Deus o fruto das nossas más escolhas. Porque se alguma coisa der errado, a responsabilidade é somente nossa, nunca de Deus, nunca dessa inteligência que é o supremo amor e o supremo bem. E nunca é de uma inteligência maléfica, porque se Deus só criou o bem, jamais poderia ter criado uma inteligência eternamente voltada para o mal. Na realidade, o sacrifício melhor, mais agradável a Deus, é aquele esforço que fazemos para nos transformarmos em pessoas melhores, mais amáveis, compreensivas, tolerâncias. Quer dizer, substituir em nós o nosso egoísmo pelo altruísmo, não é? É só Nosso fazer a orgulho, troca. é só fazer a troca. Esse é o que você falou do combate, né? Aí eu lembrei de Paulo. Bom combate. Travei o bom combate. Olha aí, olha o que é o bom combate. Não é combater os outros, Não é combater né, os Marilza? outros, combater em Não é nós. combater Não é combater o outro. o outro. Imagina a felicidade daquele que nasceu com uma proposta de se modificar para o bem e ao final da existência ele realmente conseguiu isso. Olha que coisa maravilhosa. Porque quantas vezes nós estamos com essa ideia quando chegamos aqui e acaba esquecendo, distraindo, mudando de rumo ao final da existência. Mas a proposta... Ah, meu Deus, não foi para isso que eu vim, eu tinha que ter feito isso e aquilo. Aí vai, minha filha, vai mais A proposta uma vez, de os amigos toda a nos falam. reencarnação é que saiamos daqui melhores do que aqui chegamos. Isso. É essa a proposta, não tem outra. Não tem meio termo. E, aliás, Marilza, a proposta também da doutrina espírita é que ninguém jamais saia de perto saia da nossa presença sem se sentir melhor do que estava quando chegou. Quer dizer, cabe a nós o papel de fazer algo pelo outro. Sim. Uma palavra, não está precisando de nada, já tem tudo. Mas uma abraço. palavra, um abraço, uma palavra de estímulo, sempre faz muito bem. E aí nós temos uma frase assim oportuna para reforçar o ensinamento de Jesus, né? O cristão, o verdadeiro cristão, jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, amparar, educar, edificar. Essa é a sua missão. Muito bem. E estamos caminhando para o encerramento de mais um programa Espírita Amor e Caridade. E lembrar que ler e estudar o Evangelho é como se Jesus estivesse entre nós, nos dizendo e repetindo tudo aquilo que ele falou para os seus seguidores à época, os seus apóstolos. Porque todos esses registros que se encontram no Evangelho dele foram feitos por aqueles que, direto ou indiretamente, tiveram contato com a sua mensagem pura e cristalina da época. Então, em nenhum momento podemos pensar que Jesus se apartou da terra, que Jesus ele se despediu na época dos seus apóstolos, dos seus discípulos, porque ele mesmo
escolheu aquele caminho representativo para que a cruz fosse o símbolo de libertação espiritual para todos nós. Mas jamais ele se apartou, porque ele disse que estaria conosco, que nos acompanharia até o fim dos tempos, de um ciclo evolutivo, porque chegará um momento em que não mais precisaremos da luz do Cristo, de suas bênçãos, porque nós mesmos seremos os Cristos divinos. Mas para isso é necessário pautarmos aqui. É como se Jesus estivesse nos dizendo hoje, quando lemos isso. Eu imagino, quando eu leio o Evangelho, mentalizo Jesus, ele nos dizendo: amai-vos uns aos outros. Aqui se encontra o Cristo entre nós e se encontrará junto a todos aqueles que em espírito e verdade o buscarem. Mas é importante saber que temos que pacificar-nos, termos humildade, simplicidade, porque o programa da semana que vem estaremos justamente falando a respeito da prece, da oração. E Jesus nos ensinou a orar. E é isso que nós vamos estudar no próximo programa. E assim, já fica, né? Olha aí, o anúncio, né? Do nosso próximo programa. Cena dos próximos capítulos. E agora, você, então, a Antônia, irá fazer a nossa prece de agradecimento a esse mestre querido, a Deus nosso Pai. Queridos amigos, diante de ensinamentos tão profundos que recebemos hoje em nossos corações, quero convidar os amigos de casa para se ligarem a nós, a Jesus, que estejamos unidos com os pensamentos juntos, que possamos elevar a Deus a nossa prece de gratidão e hoje especialmente, depois deste estudo que tanto nos tocou a alma no mais profundo, lembrei-me de uma canção prece que diz assim: Senhor, que teu amor me envolva, Senhor, que tua luz me invada, que tua verdade me sature, que tua sabedoria me guie, que tua presença me acompanhe hoje e todos os dias da minha vida. Que o Senhor nos abençoe a todos. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.